Bom dia, Francisco. É um prazer estar falando com você. É um prazer estar visitando, né, o seu ateliê e falando um pouquinho sobre a minha pesquisa também, falando enfim, com toda a sua trajetória dentro dos salões lá do ABC. E aí eu queria saber um pouquinho, né, que você contasse um pouco qual é a cidade, onde você nasceu, um pouquinho de você, como que foi a sua infância e da onde veio a arte. Bem, vamos começar então. Então é um prazer estar aqui com você nesse dia, nessa entrevista, né? E eu nasci em São Paulo, sempre trabalhei em São Paulo, né? Sou nascido em 1959 e transcorri toda a minha vida aqui, exceto por breves períodos em que eu viajei, participei de algumas residências e tal, né? Mas isso eu diria até que é uma coisa mais recente na minha trajetória, dos últimos 15, 17 anos que eu tenho viajado e participado de algumas residências, né? Especialmente na Itália, em Milão, em Berlim, e agora eu devo fazer uma na Dinamarca no meio do ano, né? Legal. E, bom, eu sempre, desde a infância, manifestei um interesse por desenho, por mexer com os materiais, com as tintas, e isso perdurou durante toda a minha formação escolar, né? E ganhou uma definição mais forte, esse interesse, digamos assim, no final da adolescência, né? Quando eu já estava prestes a me preparar para o vestibular, para entrar na universidade. E isso foi reforçado pelo contato que eu tive com o Fajardo e o Baravelli, que davam aulas no cursinho universitário, as chamadas aulas de linguagem arquitetônica, né, a LA, e eles deram... Que é, na verdade, uma espécie de aprendizado para você passar no vestibular. Exatamente, dá umas ferramentas básicas, né? Que é uma espécie de oficina de desenhos para você entender quais são os básicos, é isso, né? Isso. Trabalhar um pouco com desenho de observação, com desenho representativo, trabalhar também o desenho voltado visada numa perspectiva de construir a síntese. Isso dá todo um instrumental para se conseguir ter uma autonomia de projetar, né? Digamos assim, de uma forma geral, né? A arquitetura seria uma solução de conjugar a arte e uma vida profissional. Embora goste ainda, e já gostasse da arquitetura, eu não me via completamente imerso na profissão de um arquiteto. Seja projetando uma edificação, pouco eu me via numa área como a de planejamento, né? Essa área que... Eu entrei na ECA. Legal. Entrei na ECA em 84, estava terminando o curso de arquitetura nesse ano, né? Então convivi durante esse ano de 84 nas duas faculdades, né? Me conta um pouquinho do seu trabalho, da temática que você aborda, o que você tem feito nesse tempo e o que te apaixona. Quais são as temáticas que te apaixonam? Sim, vamos dizer assim, que tem um período anterior a desenhar mais sistematicamente de observação, vamos dizer, calcar um pé do meu trabalho na realidade. Eu tenho um período anterior de trabalho, de 79 a 84, em que fazia desenhos de observação, como eu disse para a Renina também, mas o que prevalecia era mais um trabalho voltado para o imaginário. Eram cenas que eu criava que podiam ter só personagens ou ter a cidade como pano do fundo, né? Mas na verdade eu via as personagens, as figuras humanas como atores no palco da cidade ou num palco descarnado de teatro contemporâneo, né? Então tinha muito isso, e até com o Márcio, com o qual eu sempre troquei ideia, quando ele percebeu essa mudança, né, de atitude, de posicionamento, de olhar mais acuradamente a realidade, o que está em volta, não para ser um realista, mas para absorver algo desse contato, desse diálogo que você tem com alguma coisa que está plantada diante de você, falou, você se tornou um realista. Então, caracterizando esses anos, né, vamos dizer, esses primeiros 5 anos, eu diria que tem essa marca forte do subjetivo, né, do alegórico, e é uma gravura
e um desenho entretecido de muitas linhas. E como um outro amigo, Jorge Gutelich, de São José, falou, tem muito da tapeçaria, né? Porque tem um tratamento na superfície desenvolvido com a linha que lembraria a trama da tapeçaria. Com simulacros da figura humana, né? Nesse rol eu coloco toda a classe de bonecos, bonecas, como brinquedo também, né? Que eu acabo utilizando, e tema, mas os manequins. Então, os manequins, eles desenvolvem um papel importante no meu trabalho, tanto é que eu tenho uma pequena coleção, né? Tem umas 15 peças, né? Que eu uso como modelo, mas os desenho também nas vitrines de lojas no centro antigo de São Paulo, que eu gosto muito. Enfim. E aí, eu estou investigando, dentro desses salões, as peças que ficaram, né? O que ficou. Que são os prêmios de aquisição, que foram prêmios que foram foram dados para os artistas. Em contrapartida, as prefeituras adquirem ainda esses objetos. E aí eu queria saber um pouquinho de você sobre a sua passagem nesses salões, o que você se lembra e o que eles cooperaram na sua carreira. Por que esses dados são relevantes para mim? Porque eu preciso entender se para o artista também é importante o salão. Né? A gente tem um objeto de memória que fica guardado agora, que é parte de um acervo público, que foi comprado com dinheiro público, inclusive. E aí eu quero saber dos artistas, né? Quero saber de você o que te ajudou na época, porque você estava transitando nos salões do ABC mais ou menos na época que você estava fazendo faculdade de artes, né? Então em 83, 80, até um pouco 90, né? Mais ou menos nessa época. Até meados dos anos 90, é verdade. Isso, tive várias participações. Que você participou de salões de Santo André, que tem, se não me engano, 3 premiações. Não, 2 premiações. Tem em São Bernardo também e em São Caetano também. E aí eu queria saber de você, né? O que esses salões produziram para você, o que eles foram importantes, aonde eles foram importantes? Então, a participação dos salões, acho que começaram em 80 e creio que a primeira vez que foi aceito em Santo André, 82, por aí, né? E assim, eu acabava mandando os trabalhos juntamente com os amigos que participavam das atividades, né? De ateliê na época. Por exemplo, sempre eu, Márcio Panunzio, era comum nós irmos juntos levar, né, os trabalhos ali. E outros amigos também participavam da ECA, da FAO, né? E na verdade era... Íamos de trem, invariavelmente, né? Ninguém tinha carro, o Márcio que tinha carro, e eventualmente a gente ia retirar depois, né? Os trabalhos e tal. E na verdade era um incentivo para a gente se cotejar com aquela geração que estava nascendo naquele período, né? Porque digamos que eu estou em faixa etária, falando em faixa etária, dentro da geração 80, né? Então deu para ver assim muita gente que trabalhava. A pintura era uma linguagem que estava muito em voga no período, né? Surgindo uma pintura, vamos dizer, neo-expressionista, mas tinha uma gravura também muito importante, porque sempre aqui as faculdades, né, o Mackenzie, a ECA, a FAP antigamente, né, acho que não atualmente, eram centros onde se formavam artistas voltados para a gráfica importantes. Então muitos desses jovens artistas mandavam trabalhos para lá, e era uma maneira da gente ter um cotejo da nossa produção com a cultura, né, em face da produção dos outros, de outras escolas, de outros artistas, enfim, era uma oportunidade de ver, porque nós levávamos o trabalho, visitávamos as aberturas. É um salão que eu seguia muito de perto, diferente do São Caetano, que teve uns elos. Exato. Em São Bernardo eu segui também um pouco, né, que ficava, acho que no Espaço Enfio, né? Sim, exato. Né? Eu também fui premiado ali, é um salão que eu
eu segui, mas o de Santander se destacou bastante, assim, porque ele não teve falhas, não teve interrupções, né? Ele ocorre Ele corre rotineiramente, quase né? Anualmente há mais de 30 anos. Sim. Somente ele 40. de Ribeirão, 40, né? Que restaram. Então restaram muito poucos, né? E para nós, a gente se eleger, não é? Democraticamente. Você escolhe, escolhia, né? Exato. Escolhe um representante. E depois a gente fazia esse tipo de cotejo, né? O conjunto de obras formado e o júri composto, né? Falar, esse eu não entrei, mas não ia entrar mesmo, se ele entrasse. Então, acontecia isso, né? Porque esse raciocínio a gente já usava para os demais salões. Sabendo quem constituía o júri, a gente mandava ou não mandava, para não perder tempo, né? E dinheiro, né? Mas sempre foi um processo custoso. Sempre foi. E eu usava invariavelmente o dinheiro dos prêmios para investir em material. Entendi. Era normal nós ganharmos algum prêmio e investirmos em papel específico para imprimir xilogravura, investir em tintas, Legal. assim, né? Porque... Qual era a idade que você tinha nessa época? Então, 83, 84? eu comecei a mandar no ano de 80, eu tinha 21 anos, né? 84, estava lá com meus 24 anos, né? E isso foi até uns 30 e poucos, eu acho que eu participei durante uns 15 anos, né? Depois, é claro, você vai participando menos de salões, foi rareando e hoje em dia eu acho que eles são uma ferramenta importante para os artistas mostrarem o seu trabalho, porque ele dá chance de você não estar... você fala... ele tem uma abertura, porque eu vejo assim o salão como uma mostra democrática, de várias linguagens, né? Vários artistas de várias extrações, né? Então eu vejo nele essa possibilidade ainda, porque muita gente advoga o fim deles, né? Mas eu acho que para o artista que não tem uma inserção social, não tem os contatos sociais para alavancar a carreira dele, independente dele ser bom, ele não vai conseguir isso. Porque a arte é um fenômeno social que envolve os contatos, pessoas, né? Os contatos que podem potencializar a carreira. Senão o trabalho ele fica emudecido, ele fica assodado por todo o volume de outros trabalhos que há em volta. Então os salões eles são importantes para um artista mais independente, é uma chance de se mostrar, de se apresentar, né? E há muito regionalismo dentro da cidade, dentro das cidades, apesar de que o ABC são cidades grandes, são 3 cidades, aliás, um conjunto de grandes cidades agora, e às vezes os artistas ficam comentando que tem poucos representantes dentro da região. Mas, na verdade, ele é justamente para você dialogar com os outros tem um estados, caráter nacional, né? Um caráter nacional, justamente para os artistas poderem transitar nesses espaços. Senão também não ia acontecer. É verdade. Eu acho que é um espaço justamente democrático por causa disso, né? Porque ele permite a circulação de artistas que a gente poderia muito bem passar em branco e nunca ver, né? É claro. E aí também gerar a coisa dos acervos, né? Que você gera um acervo... É uma ideia de mapear uma produção nacional, né? Da jovem produção, da produção independente, né? Eu acho que os artistas... Eu já vendo, né, outras cidades, como em Ribeirão, ouvi falar disso também, né? Dos artistas locais reclamarem da pouca representação. Claro, a representação da própria cidade sede naturalmente vai acabar pulverizada, né? Claro. Porque se São Paulo, a capital, agrega tantos artistas do Brasil inteiro, ela já vai ter fatalmente uma série numérica importante de representantes, né? Sim. Depois ela vai pensar artistas das várias regiões e isso ajuda a consolidar. Claro. Eu acho que a postura contrária enfraqueceria. E pensando em todo esse processo dos salões, eu queria saber um pouquinho qual foi a importância que teve esses prêmios de aquisição e se os valores que eram dados na época, os valores dessas aquisições, eram
bons, eram compatíveis. Você falou que você comprava material. Quanto tempo você comprava material? Você comprava muito material, comprava pouco? É. Era um dinheiro que era bom ou era um dinheiro que era muito pouco? Você se lembra Ah, disso? não era muito assim, né? Vamos dizer que poderia corresponder, deixa me ver, em termos de como você comprar material, você comprava material para o ano, né? Vamos dizer, você investia em papel arroz, investia em tintas, ah, Já é legal. O investia emprego, você conseguir comprar material em para um tintas ano, gráficas, já é em tintas legal. para pintura, mas não sei se Agora não dá. corresponderia a uns 3 salários mínimos atuais. Acho que não mais que isso. Eu não me lembro dos valores exatos, porque, Acho que um pouco menos. né, acho que até um. Pensando nessa importância, qual é a importância de você, como artista, ter uma obra de arte em um acervo municipal? Qual é assim, esse valor para você? O que te ajuda? O que te ajudou? O que te ajuda? Ou o que você pensa que possa ajudar? Assim, acho que eu penso no que pode ajudar, que isso eu não consigo acompanhar, assim, né? Eu fico pensando na possibilidade de estar no acervo e dele estar circulando, né? Do seu trabalho vir à baila, de entrar em alguma curadoria. Então, falo, puxa, é um movimento que o trabalho ganha para além de você. Eu acho que essa importância é legal, que você, ele se move, ele ganha uma vida própria, né? Ele é mostrado, apreciado, julgado, visto, independente de você ter articulado alguma ação. Isso me agrada bastante, aí você vê que a obra começa a ter uma autonomia além de você, né? Você não tem que estar o tempo todo propugnando o movimento dela, né? Mas, por outro lado, tenho muitas dúvidas de como são geridos esses acervos, né? Estado de conservação, quanto é investido nisso, né? Então, eu acho uma coisa, ao mesmo tempo, promissora, mas, ao mesmo tempo, que traz algumas dúvidas, né? Se esse acervo é trabalhado. O que eu vejo ao longo do tempo, que poucas vezes ele é retrabalhado, é exibido, é mostrado, né? Que legal, Francisco, muito obrigado. Por nada. Foi um prazer enorme falar com você, saber um pouquinho mais da sua trajetória aí nos salões e até logo. Até logo, até um outro encontro. Obrigado.